Galileu Galilei é sem dúvida o cientista mais importante que já existiu. Ele aperfeiçoou os primeiros telescópios, apontou-os para o universo e o que descobriu mudou o curso da história para sempre. Galileu forneceu as primeiras evidências reais de que a Terra está em órbita ao redor do Sol. Essa crença contrariava a Igreja Católica, levando talvez ao julgamento mais escandaloso e triste dos últimos 500 anos. Stephen Hawking disse que Galileu é mais responsável pelo surgimento da ciência moderna do que qualquer outro ser humano que já viveu. E Einstein o chamou de pai da ciência moderna. E apesar de tudo isso, Galileu passou os últimos 7 anos de sua vida em prisão domiciliar. Para explicar, precisamos voltar ao início. O ano é 1564 e Galileu Galilei acaba de nascer em Pisa, na Itália, o mesmo ano em que William Shakespeare e o grande artista Michelangelo também nascerão. Aos 8 anos mudou-se para Florença, considerada uma das cidades mais bonitas do mundo e em pleno auge da Renascença. O pai de Galileu o convenceu a ir para a Universidade de Pisa estudar medicina, mas ele não gostava da área. O que ele amava era matemática e ciência. Ele saiu da universidade após 4 anos, sem concluir o diploma de medicina. Nesse mesmo ano, ele começou a ensinar matemática em Florença. 3 anos depois, ele retornou à Universidade de Pisa, agora como professor de matemática, não mais como estudante. Em Pisa, Galileu fez suas primeiras contribuições importantes à ciência. Aristóteles, o filósofo natural mais influente antes de Galileu, acreditava que objetos caem proporcionalmente à sua massa. Por exemplo, se você soltasse uma bola de 1 kg e outra de 5 kg, a de 5 kg deveria cair 5 vezes mais rápido que a de 1 kg. Galileu achava que isso estava errado, e segundo conta a história, ele foi até a Torre de Pisa e deixou cair 2 objetos do topo, um pesado e um leve, mas ambos com aproximadamente o mesmo tamanho físico. Ele os solta e observa enquanto caem ao chão, atingindo o solo quase exatamente ao mesmo tempo. Mas por que isso acontece? A força da gravidade é proporcional à massa de um objeto. Quanto maior a massa, mais forte a gravidade puxa o objeto. Quanto mais massivo é um objeto, mais força é necessária para acelerá-lo. Essa força adicional que é fornecida pela gravidade cancela perfeitamente a força extra que seria necessária para acelerar o objeto. Todos os objetos caem na mesma velocidade em um campo gravitacional se ignorarmos a resistência do ar. Mas essa não seria a última vez que Galileu enfrentaria os antigos gregos. Após 3 anos em Pisa, Galileu mudou-se para Pádua, perto de Veneza, onde foi professor de matemática por 18 anos. E é aqui em Pádua que Galileu mudaria fundamentalmente nossa compreensão do universo para sempre. Na época, a Igreja Católica e, por extensão, praticamente toda a sociedade acreditava na visão do universo de Ptolomeu. Ptolomeu, cientista grego do Egito no século II d.C., acreditava que o Sol e os corpos celestes giravam em torno da Terra. Aristóteles já propôs que tudo acima da Terra era perfeito e incorruptível. Mas na época de Galileu, muitos, se não todos, os astrônomos acreditavam em um sistema diferente, proposto pelo astrônomo dinamarquês Tycho Brahe. Nesse sistema, planetas e estrelas orbitavam o Sol, enquanto o Sol orbitava a Terra. Pouco antes de Galileu nascer, Nicolau Copérnico publicou sobre as revoluções das esferas celestes, defendendo que todo o sistema solar, inclusive a Terra, orbitava o Sol. O livro gerou leve controvérsia na época e não teve apoio significativo. A maioria achava que isso seria desmentido em breve. Copérnico morreu no ano em que publicou sua obra. Mas para Galileu, ele queria entender exatamente como é que o universo funcionava e qual desses sistemas era verdadeiro na realidade. Então, o que ele fez a seguir mudou tudo. Em 1608, fabricantes de vidro holandeses avançavam muito na criação de lentes de qualidade. Era questão de tempo até alguém unir 2 lentes e notar sua capacidade de ampliar. Hans Lippershey, fabricante de vidro de Middelburg, criou o primeiro telescópio. Ele registra uma patente para sua criação em 2 de outubro de 1608. Na patente, ele descreveu sua criação como um vidro de perspectiva holandês, usado para ver coisas distantes como se estivessem próximas. A ferramenta mais poderosa da revolução científica acaba de ser inventada. Em poucos meses, a notícia dessa invenção se espalha pela Europa, chegando a Galileu em junho de 1609. Nessa época, Galileu tinha 45 anos. Quando ele ouve falar sobre a invenção, os melhores telescópios do mundo eram capazes de aumentar a visão humana em apenas 3 vezes, mas Galileu achou que poderia fazer melhor.
Ele retorna para casa em Pádua, vindo de Veneza, e naquela noite começa a construir seu telescópio. Em poucos dias ele cria seu primeiro protótipo e aprende a aprimorar suas lentes do zero. Em apenas 2 meses, suas criações ficaram tão boas que ampliam até 8 vezes. Em vez de mirar logo as estrelas, ele primeiro mostra suas habilidades aos legisladores venezianos, oferecendo isso como presente. Ao ver seu potencial militar, aceitam a oferta. O telescópio final de Galileu tem 20 metros de comprimento e 37 milímetros de diâmetro, sendo capaz de ampliar objetos em 20 vezes. Quando visitei Florença, dei uma olhada no Museu Galileu, e esses são os telescópios originais dele, que ele realmente usou para fazer essas observações. Depois de aperfeiçoar sua criação, Galileu finalmente decide fazer algo que nenhum humano antes dele jamais fez: apontar um telescópio para o cosmos, revelando seus segredos mais profundos. Ele primeiro aponta o aparelho para a Lua, vendo crateras, sulcos e montanhas. Isso contrasta com a crença aceita na época de que a Lua era uma superfície perfeita e lisa, diferente da Terra. 3 meses após criar o primeiro telescópio, às 5 da tarde de quinta-feira, 7 de janeiro de 1610, Galileu está em seu jardim em Pádua, com seu telescópio recém-desenvolvido. Ele está prestes a mudar o curso da história para sempre ao fazer algo que parece realmente simples. Apontando seu telescópio para Júpiter pela primeira vez na história, Galileu vê 3 estrelas fixas que estão extremamente próximas de Júpiter. Nas noites seguintes, ele continua observando, percebendo que esses objetos parecem vagar como satélites ao redor de Júpiter. Eles parecem ser obscurecidos pelo planeta e apenas 6 dias depois, Galileu percebe um 4º objeto em órbita ao redor de Júpiter. Eles mudavam de posição em relação a Júpiter, mas sempre ficavam alinhados. Esses são, é claro, os satélites de Júpiter: Io, Europa, Ganimedes e Calisto. Ele tentou nomear as 4 luas de estrelas medicianas, homenageando os irmãos Médici, famosa família italiana. Isso o ajudou a obter cargos de prestígio na Universidade de Pisa, mas os nomes não pegaram. Essas luas de Júpiter ficaram conhecidas como luas galileanas. Ele publicou essas descobertas e observações da Lua no livro Sidereus Nuncius. Isso se traduz como o mensageiro estelar, e os resultados não foram bem recebidos. Muitos achavam que suas lentes tinham defeito e que tudo não passava de ilusão. Aristóteles descreveu o cosmos como preenchido por corpos perfeitos e imutáveis. Deus havia criado um universo perfeito. Quem era Galileu para dizer que não? E se tudo no universo deveria estar orbitando a Terra, como poderiam haver luas orbitando Júpiter? As pessoas que mais se ofenderam com isso, a Igreja Católica. A figura mais proeminente na Igreja Católica na época era o cardeal Roberto Bellarmino. A Igreja sempre recorria ao cardeal Roberto Bellarmino para interpretar as Sagradas Escrituras. A Igreja Católica estava planejando emitir uma decisão dizendo que apenas os bispos e os concílios da Igreja teriam permissão para interpretar os significados da Bíblia. Ninguém mais poderia, especialmente alguém como Galileu. Galileu estava ativamente defendendo o modelo heliocêntrico do sistema solar, de que a Terra e todos os planetas orbitavam o Sol. Agora, o principal: Galileu afirmava que a palavra de Deus era correta e confiável, mas ele também disse que as escrituras não podem contradizer o que é verdadeiro na natureza. Para a Igreja, ele estava basicamente reinterpretando as escrituras e dizendo que eles estavam errados. Ele defendeu isso em uma carta à Grã-Duquesa Cristina da Toscana em 1615. Ele diz nela que a Igreja e a ciência são compatíveis, mas afirma que, se a ciência nos mostra algo que é verdadeiro no mundo natural, é simplesmente irracional que a Igreja espere que os cientistas ignorem suas descobertas e confiem cegamente nas interpretações aprovadas das Escrituras. Ele escreve: pois isso equivaleria a ordenar que o astrônomo não deve ver o que vê e não deve entender o que sabe. E que, ao pesquisar, eles devem encontrar o oposto do que realmente encontram. O Papa Paulo V envia o cardeal Bellarmino para visitar Galileu 1 mês antes da proibição do heliocentrismo. Bellarmino foi orientado a alertar Galileu sobre o decreto iminente. Como isso tornaria seu trabalho herético, essa reunião se tornaria a mais importante de toda a vida de Galileu. Pois se continuasse por esse caminho, ele acabaria sendo julgado por heresia, colocando sua vida em risco. Lembre-se desta visita. No ano seguinte, em 1616, o Papa decreta que o heliocentrismo é herético por ser falso e contrário às escrituras da Igreja. Com isso, eles proibiram o livro de Copérnico sobre heliocentrismo até que fossem feitas correções, que basicamente removiam todas as sugestões de que a Terra orbitava o Sol.
Depois de publicar os resultados de seus estudos sobre Júpiter, ele passou a ser mais preciso e quantificar suas observações, aplicando uma abordagem sistemática que hoje chamaríamos simplesmente de método científico. Observando as luas de Júpiter por um período mais longo, ele conseguiu medir aproximadamente seus períodos orbitais, mas encontrar um cálculo mais preciso se mostrou extremamente difícil. Ele continuou trabalhando e seus períodos ficaram mais precisos, mas algo ainda parecia errado. Então ele pensou: talvez as órbitas parecessem imprecisas porque a Terra orbita o Sol. Ao considerar esse movimento, seus problemas foram resolvidos. Essa descoberta não estava de acordo com os princípios da cosmologia aristotélica. Muitos astrônomos e filósofos simplesmente se recusaram a acreditar que um homem como Galileu seria capaz de fazer uma descoberta tão importante. Mas Galileu fez isso e não parou aí. Ele mirou o telescópio em Vênus, que mostrava fases parecidas com as da Lua mensalmente. Com esse fato, concluiu que Vênus também orbita o Sol, e não a Terra. O sistema ptolomaico para o universo estava desmoronando nas mãos de Galileu, e a Igreja Católica sabia disso. 7 anos após receber a visita do cardeal Bellarmino, o amigo de Galileu se torna um novo papa. Então Galileu conversa com esse papa sobre o problema heliocentrista, e eles concordaram que ele poderia escrever sobre o heliocentrismo se o fizesse de forma teórica. E assim, em 1624, Galileu começa a trabalhar, escrevendo provavelmente o livro mais importante que ele já escreveu. 8 anos depois, Galileu publica o Diálogo sobre os dois principais sistemas do mundo, de acordo com o conselho que foi dado pelo Papa. Em seu livro, Galileu escreve sobre dois personagens fictícios, Salviati, que defende o sistema heliocêntrico de Copérnico, e Simplício, que é um seguidor de Aristóteles, argumentando que a Terra está no centro do universo. Acreditava-se que o personagem de Galileu, Simplício, era um ataque à visão aristotélica e geocentrista do mundo. Quero dizer, afinal de contas, Simplício em italiano literalmente se traduz como simplório. Salviati venceu facilmente o debate, sugerindo que suas opiniões estavam corretas e indicando que era nisso que Galileu acreditava. O Papa lê o livro e fica furioso. A Inquisição Romana proíbe a venda do seu livro e o convoca para julgamento em 1633 por heresia. Naquele período, Galileu, com quase 70 anos e muito doente, estava sendo julgado pela própria vida. O processo foi conduzido por 10 cardeais, todos nomeados pessoalmente pelo Papa. O trabalho deles era proteger as crenças católicas. Imediatamente, a igreja volta sua atenção para o ano de 1616 e pergunta a Galileu o que ele se lembra de sua reunião com o cardeal Bellarmino. Ele relata que o cardeal orientou a abordar o modelo heliocêntrico só superficialmente, sem tirar verdades dele, pois contrariava a doutrina da igreja. A igreja chamou Galileu de mentiroso e disse que ele foi ordenado por Bellarmino, lá em 1616, a não escrever ou ensinar absolutamente nada sobre o heliocentrismo. Para comprovar, os promotores apresentaram uma carta que o cardeal Bellarmino teria enviado a Galileu após o encontro deles, relatando a conversa. Bellarmino afirma que Galileu foi alertado, não sustentar, ensinar ou defender o heliocentrismo de nenhuma forma, oralmente ou por escrito. Caso contrário, o Santo Ofício abriria um processo, para esse caso encerrado. Galileu foi avisado a não falar sobre isso, mas falou e agora enfrentaria a perseguição da igreja. Porém, sendo inteligente, mantinha seus próprios registros. Galileu dramaticamente apresenta a cópia original da mesma carta que recebeu do cardeal Bellarmino. Esta foi escrita por Bellarmino e assinada pelo próprio. A Inquisição Romana não sabia que Galileu tinha essa carta, e é aqui que tudo fica interessante. As cartas não eram iguais. Na verdade, havia uma grande diferença. A cópia original da carta de Galileu não dizia que ele estava proibido de falar ou escrever sobre o heliocentrismo de qualquer forma, sob pena de ser perseguido. A carta de Galileu apenas dizia que o heliocentrismo estava errado e não deveria ser explicitamente defendido. E como o diálogo era uma história fictícia, ele não quebrou nenhuma regra. O julgamento inteiro se baseou nessa carta e, de modo suspeito, a cópia da igreja tinha justamente essa adição usada para condenar Galileu por heresia. Alguns estudiosos sugeriram que a igreja falsificou a carta para derrubar Galileu e manter sua visão de mundo, evitando que a igreja perdesse mais fiéis. Mas vou deixar isso para você decidir. Para piorar, o tribunal perguntou a Galileu se ele havia recebido um imprimatur para o diálogo. Isso é basicamente um selo dado pela igreja para certificar que não há nada contrário à fé católica.
E Galileu havia recebido não apenas um, mas 2 imprimaturs para seu livro. A igreja havia levado a julgamento alguém que escreveu um livro que a própria igreja havia aprovado. Esse julgamento durou semanas. Perto do final do julgamento, Galileu foi interrogado duramente e ameaçado de tortura se não dissesse a verdade. O caso contra Galileu era fraco e muitos queriam que terminasse logo. A saúde de Galileu estava se deteriorando, então o promotor fez um acordo com ele. Ele se declararia culpado de uma infração menor ao escrever seu livro, em troca de uma sentença mais leve. Galileu manteria sua vida. E eles o consideraram veementemente suspeito de heresia por sua opinião de que o Sol está no centro do universo. Ele foi condenado à prisão domiciliar para o resto da vida. O livro de Galileu foi banido, e todas as suas obras publicadas e qualquer outra coisa que ele pudesse escrever também foram proibidas. Ele decidiu escrever novamente, criando o livro Discursos e Demonstrações Matemáticas sobre as duas novas ciências. O livro resumiu grande parte do trabalho dele dos últimos 40 anos e foi contrabandeado da Itália para a Holanda, onde foi publicado. Einstein elogiou muito esse trabalho e é por isso que muitas pessoas consideram Galileu o pai da ciência moderna. Ele não sofreu na prisão, torturado por anos, mas sua liberdade física e intelectual foi aprisionada pela Igreja Católica. Até que, em 8 de janeiro de 1642, ele finalmente faleceu em sua casa. O Grão-Duque da Toscana queria que Galileu fosse enterrado na Basílica de Santa Croce. Quando foi condenado pela Igreja Católica por heresia, ele foi enterrado em uma pequena sala ao lado da Capela dos Noviços, no fim de um corredor. Cerca de 100 anos depois, foi transferido ao corpo principal da Basílica. Durante a transferência, 3 dedos e um dente foram retirados e hoje estão em exibição no Museu Galileu, em Florença. Em 1718, suspenderam a proibição de reimpressão das obras de Galileu, exceto do Diálogo. A proibição só foi suspensa em 1835, 200 anos após Galileu escrever o Diálogo. Galileu foi preso por supostamente ignorar uma ordem que ele muito provavelmente nunca recebeu, mas mesmo que ele tenha recebido, não era apenas a igreja dizendo ao astrônomo para ignorar a verdadeira natureza do universo e simplesmente seguir cegamente o que eles consideravam correto. Se todos nós, cientistas, tivéssemos feito o que eles queriam, hoje saberíamos quase nada sobre o universo. Nas questões da ciência, a autoridade de 1000 não vale o humilde raciocínio de um único indivíduo.